Você já se sentiu esquecida, mesmo fazendo tudo por todos à sua volta? Já teve aquela sensação de ser invisível, como se ninguém percebesse o quanto você é importante? Essa dor não é só sua, ela vem de muito longe, lá do começo da humanidade, no Gênesis. A Bíblia conta que Adão e Eva tiveram filhos e filhas, mas quantos nomes dessas mulheres você conhece? Por que elas foram silenciadas, apagadas, como se nunca tivessem existido? Neste vídeo, você vai descobrir uma verdade surpreendente e emocionante. As mulheres sempre estiveram lá, mesmo quando o mundo fingia que não. Fica comigo até o final, porque isso pode mudar a forma como você lida com as pessoas e vai te ajudar a fazer as melhores escolhas na sua vida. E para continuarmos essa jornada de crescimento juntos, inscreva-se no canal. Muito obrigado. Em Gênesis capítulo 5, versículo 4, encontramos um detalhe que, embora pareça pequeno, carrega um significado gigantesco e muitas vezes passa despercebido. Adão viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Essa frase, que à primeira vista parece apenas um dado genealógico comum, na verdade, esconde um universo inteiro de histórias não contadas. O texto deixa claro que existiram outras pessoas, além de Caim, Abel e Sete. Ou seja, havia sim mulheres ali, filhas de Adão e Eva, mulheres de carne e osso, nascidas da mesma linhagem, criadas no mesmo tempo, compartilhando da mesma herança. Mas então surge a pergunta: por que os nomes delas não aparecem? Porque só os homens foram registrados, lembrados, nomeados e reconhecidos. Essa ausência não é acaso. Ela revela algo profundo e desconfortável desde os primeiros registros da humanidade. O valor da mulher era colocado em segundo plano, como se suas ações, sua presença, suas decisões não fossem dignas de memória. Essas mulheres estavam lá, vivendo plenamente, gerando vidas, cuidando dos seus, construindo vínculos, sustentando famílias, amando com intensidade, resistindo em meio às dores e desafios, mas foram apagadas da narrativa. E o fato de seus nomes não estarem escritos não significa que foram insignificantes. Pelo contrário, significa que quem escreveu a história não deu espaço para elas. E essa realidade antiga ecoa até os dias de hoje. Ainda hoje, muitas mulheres vivem essa sensação, trabalham dentro e fora de casa, oram, intercedem, criam filhos, lutam, encorajam, fazem tudo ao seu alcance para manter tudo em pé, mas continuam invisíveis aos olhos do mundo. O silêncio que começou lá no Gênesis continua ferindo, sufocando, deixando marcas em corações modernos. Mas uma coisa é certa: Deus nunca esqueceu essas mulheres. Ele viu cada uma, Ele honrou cada passo. E agora, neste tempo, nós também escolhemos não esquecê-las. Mesmo sem terem seus nomes registrados nas páginas da Bíblia, as mulheres da Gênesis foram fundamentais para o início de tudo. Quem foi que gerou os filhos de Adão? Quem amamentou, cuidou, ensinou as primeiras palavras, acolheu os primeiros passos da humanidade? Quem sustentou o lar, cuidou da terra, preparou o alimento, manteve a ordem em tempos sem estrutura nenhuma? Foram elas, mulheres que, mesmo sem estarem nos holofotes da narrativa, foram as verdadeiras colunas daquela sociedade nascente. Foram elas que ensinaram o que sabiam, que transmitiram a fé, os costumes, os valores. Foram mães, esposas, filhas, irmãs e, sobretudo, guerreiras silenciosas. Quantas mulheres hoje vivem exatamente isso? Fazem tudo, sustentam tudo, mas seguem invisíveis, sem reconhecimento, sem palmas, sem sequer serem lembradas. Só que o que o mundo despreza, Deus honra. Aquilo que foi esquecido pelos homens, o Senhor guarda com carinho.
E é por isso que neste vídeo vamos fazer justiça, vamos dar voz a essas mulheres do início de tudo. Vamos resgatar seus nomes, suas histórias e talvez, ao fazer isso, a gente acabe resgatando algo dentro de você também, aquela identidade esquecida, mas que sempre esteve aí, viva, firme e cheia de valor. É exatamente aqui que o livro dos Jubileus entra como uma peça reveladora nesse quebra-cabeça esquecido. Embora não faça parte dos livros oficiais da maioria das tradições religiosas, por isso é chamado de apócrifo. Ele guarda relatos que ampliam a nossa visão sobre o início da humanidade. O que a Bíblia menciona de forma breve ou silenciosa, o livro dos Jubileus detalha com mais cuidado, quase como se estivesse sussurrando verdades antigas que o tempo tentou apagar. Ele é conhecido como o Pequeno Gênesis, justamente por trazer informações complementares aos primeiros capítulos da história humana. Não substitui a Bíblia, não contradiz a palavra, mas serve como uma lente que nos ajuda a enxergar o que ficou nas entrelinhas. E é por meio dessa lente que nos deparamos com algo poderoso, os nomes de duas mulheres esquecidas pela tradição, mas registradas nesse antigo relato: Quelima, também chamada de Avan, e Azura, nomes que não apareceram nos registros principais, mas que agora ressurgem como testemunhas da presença feminina no princípio de tudo. Elas estavam lá, mesmo que apagadas pelos homens, e agora voltam a ocupar o lugar de honra que sempre mereceram na memória sagrada da criação. Quelima, também conhecida como Avan, é mencionada no antigo livro dos Jubileus como esposa de Caim, o homem que ficou marcado na história como aquele que cometeu o primeiro assassinato da humanidade. O nome dessa mulher já carrega por si só significados intensos e profundos. Há quem diga que Avan significa vício, outros acreditam que representa potência. Essa dualidade mostra a complexidade dessa figura feminina que viveu nos primórdios da humanidade. Imagine o que foi ser esposa de um homem rejeitado, amaldiçoado, temido por todos à sua volta. Um homem condenado a vagar, a carregar uma marca visível de culpa, e mesmo assim ela permaneceu. Avan não apenas compartilhou da dor de Caim, mas também carregou a responsabilidade de iniciar uma nova etapa da humanidade. Foi ela quem deu à luz Enoque e, com isso, plantou uma semente de esperança onde antes só havia tragédia. Enoque não foi apenas um filho. Ele representou a reconstrução, o recomeço, a possibilidade de redenção. Avan é símbolo da mulher que, ao invés de fugir do caos, decide enfrentá-lo. Ela não virou as costas, ela ficou e reconstruiu, passo a passo, em meio às ruínas. Quantas Avans existem entre nós hoje? Mulheres que compartilham a vida com homens marcados pela dor, pela culpa, pelas falhas, mas que mesmo assim não desistem. Elas seguem silenciosas, perseverantes, construindo lares com oração, levantando filhos com fé, segurando as pontas que ninguém vê. Não estampam capas de revistas, não ocupam os palcos, mas sustentam o mundo nas entrelinhas. Avan representa todas essas mulheres invisíveis que, com coragem e fé, transformam feridas em força. E ao relembrar seu nome hoje, também estamos abrindo espaço para que essas mulheres sejam vistas, lembradas e honradas como merecem. Já Azura, mencionada como esposa de Sete, carrega uma simbologia completamente diferente de Avan. Seu nome está relacionado ao céu azul, à pureza, à bênção, e isso revela muito sobre o papel que ela ocupa nessa narrativa. Ela foi escolhida para caminhar ao lado de Sete, o filho que veio como consolo para Eva após a morte trágica de Abel. Sete não foi apenas um substituto, mas o início de uma nova linhagem, uma linhagem justa, marcada pela busca por Deus. E foi com Azura que essa linhagem floresceu. Juntos, eles tiveram Enos,
que foi o primeiro homem a invocar o nome do Senhor. Ou seja, Azura não apenas gerou um filho, ela deu à luz o início de uma espiritualidade consciente, o despertar da adoração verdadeira. Ela representa a mulher consagrada, aquela que caminha ao lado da promessa de Deus, sustentando em silêncio o que é sagrado. Sua história mostra que o papel da mulher vai muito além da maternidade biológica. É também espiritual, profundo, transformador. Através de Azura, entendemos que o ventre da mulher é mais do que o lugar onde nasce a vida, é o lugar onde nasce a fé, onde Deus planta sementes de eternidade. Ela nos ensina que cada mulher que ora, que sonha, que gera e que educa com fé, está na verdade erguendo um altar vivo em seu próprio corpo. Mesmo que a Bíblia tradicional não registre todos os nomes, principalmente os femininos, isso nunca significou que Deus apagou o valor dessas mulheres. Ele conhece cada história, cada passo, cada lágrima derramada em silêncio. Ele viu cada renúncia feita no escuro, cada gesto de cuidado que ninguém aplaudiu, cada sacrifício que passou despercebido pelos olhos humanos. A palavra de Deus, ao longo de seus livros, nos mostra que as mulheres sempre foram parte ativa de seus planos. Ruth, com sua fidelidade inabalável, abriu caminho para o nascimento do rei Davi. Esther, com sua coragem silenciosa, salvou uma nação inteira. Maria, uma jovem comum, teve fé suficiente para aceitar carregar o Salvador do mundo. E assim como essas, Avan e Azura, mesmo com menções raras ou esquecidas, também compõem essa linhagem de mulheres que, com fé, amor e coragem, transformaram o mundo em silêncio. Se em algum momento da vida você já se sentiu desprezada, desvalorizada, ignorada, saiba que você não está sozinha. Você está na companhia de gigantes, mulheres que Deus honrou mesmo quando a história tentou apagar. E acima de tudo, lembre-se, o olhar de Deus nunca passou por você despercebido. Ele viu, ele vê e ele continua escrevendo sua história com propósito e honra. Essa mensagem é para você que vive se doando sem esperar retorno, que ora pelos filhos enquanto todos dormem, que segura a barra sozinha quando tudo parece desabar, que sustenta a casa com fé quando os recursos acabam e a força ameaça faltar. É para você que sorri por fora, mas carrega no peito um cansaço que ninguém vê. Às vezes, você acha que ninguém enxerga, que suas lutas são invisíveis, que sua presença passa despercebida, mas você não está sozinha. Assim como as filhas esquecidas de Adão e Eva, você também faz parte de uma história profunda e sagrada que continua sendo escrita por Deus, mesmo que o mundo não perceba. Sua força silenciosa, sua sensibilidade que acolhe, sua entrega sem plateia, tudo isso é semente de eternidade. Pode ser que seu nome não esteja nos registros dos homens, mas está cravado na memória do céu. E é isso que realmente importa. Assim como Azura gerou uma linhagem de adoradores, você também está gerando algo que os olhos não veem: fé, esperança, transformação. Você está construindo o invisível que sustenta o visível. Por isso, não desista. Não se apague. Você é necessária. Sua história tem peso de eternidade e está sendo escrita pelas mãos do próprio Deus. Se esse vídeo falou com você de alguma forma, se alguma parte dessa mensagem tocou seu coração ou te fez lembrar de quem você é, não guarde isso só para você. Compartilhe. Envie para aquela mulher guerreira que você conhece, a amiga, a irmã, a mãe, a vizinha que precisa hoje ser lembrada do seu valor. Comente aqui embaixo qual dessas mulheres mais falou com você. Avan, com sua força em meio ao caos? Azura, com sua fé silenciosa e firme? Ou talvez você se veja nas muitas outras que nem nome tiveram, mas que foram essenciais mesmo assim. Você já se sentiu esquecida, mesmo fazendo tudo por todos? Divide com a gente nos comentários. A sua história importa
E muito. Ela pode tocar outras vidas também. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo como este. Toda semana temos novas mensagens que alimentam a alma e reacendem a fé. Obrigado por caminhar com a gente até aqui. Que Deus abençoe profundamente a sua vida, a sua história e a sua identidade. Você é filha do Altíssimo e tem um lugar de honra na narrativa dele. Nunca se esqueça disso.